com a nossa própria salvação, até mesmo com o pecado e assim por diante. Então, que em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito Santo venha neste lugar, ajudando não apenas a mim que estarei ministrando, ó Pai, a palavra, mas a cada pessoa em nome de Jesus Cristo que está recebendo a tua palavra, e que o Senhor possa tornar essa palavra viva, meu Deus, em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do Senhor, o Senhor tem total liberdade neste lugar, em nome de Jesus. E eu repreendo toda ação do diabo, todo espírito de confusão, toda obra das trevas que vem para atrapalhar, está amarrado e repreendido, no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então vamos lá, Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Diz assim a Bíblia. Esse texto aqui de Tito 2, nos próximos domingos a gente vai voltar nele, mas para a gente importante hoje está só no versículo 11 mesmo, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o que, igreja? Trazendo salvação a todos os homens. Então a Bíblia diz, né, e é justamente desse aspecto da graça que nós vamos abordar hoje, né, a graça para a salvação, a graça salvadora, como a Bíblia aqui chama. E a Bíblia diz que a graça, ela se manifestou para isso. Ela se manifestou trazendo salvação. E aí eu quero que você guarde isso aqui. Trazendo salvação para quem? Para quem, gente? Para todos os homens. Trazendo salvação para aquele que aceitou Jesus? Sim, também, né? Mas só para esse? Não. Ela veio para trazer a salvação para todos os homens. Isso quer dizer que todos os homens vão ser salvos? Não. Mas ela se manifestou trazendo salvação para todos. Isso já vai ficar mais claro para nós. Por enquanto, até aqui, né, do Tito 2:11 está bom para a gente. Vamos para Colossenses agora. Vamos voltar aí um pouquinho. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 5. Colossenses 1:5. Meu irmão, esse é o tipo de mensagem que você não pode vir para a igreja sem um papel e uma caneta. Amém? Amém. Para você anotar, para você meditar depois na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Colossenses 1:5. Acharam aí? Diz assim então: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai o quê? Frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Vamos parar aí, vamos entender tudo isso que a gente leu. A Bíblia está dizendo, né, que a esperança que está reservada para nós lá no céu, está falando a respeito da salvação, que essa esperança então, ela da qual nós já ouvimos, né? A Bíblia diz: antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, aquela palavra que chegou a vós, como também todo mundo. Então a Bíblia está dizendo, né? Olha, o Evangelho que chegou até você, que a esperança está lá reservada no céu para te alcançar através do Evangelho, que chegou aos Colossenses, e a Bíblia diz: assim como todo mundo, assim como ainda hoje, né, o Evangelho chegou a nós e tem chegado em todo o mundo, em toda parte está sendo anunciado, então o Evangelho, a Bíblia diz mais: e já vai frutificando. Esse Evangelho que foi anunciado a nós, está sendo anunciado em todo o mundo, ele já começa a frutificar, essa graça de Deus começa a frutificar. Mas eu quero lhe chamar a atenção esse ponto aqui:
desde quando isso começa a frutificar? Nós lemos aí, o que diz? Versículo 6, para ser mais, para ajudar vocês. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Nós vamos entender que a graça de Deus, e até o próprio Evangelho, eu posso dizer assim, ele só vai frutificar na nossa vida no dia que nós conhecermos, deixa eu pegar o termo certo para não falar errado, como que é? Ouvir, obrigado, ouvir e conhecer a respeito da graça de Deus. Enquanto nós não ouvirmos e não conhecemos, experimentamos, passamos a viver, que eu acho que isso que é conhecer, é quando você experimenta, é quando você começa a viver aquilo, a graça de Deus, então ela não vai se frutificar na nossa vida. Então nós não vamos poder colher desses frutos, colher dos benefícios da graça de Deus. Entenda que quando o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, a salvação chegou a mim, então eu recebi a graça de Deus. E utilizando o termo que a Bíblia está dizendo aqui, que ela vai frutificando, eu fico pensando como que uma semente. Mas para que essa semente ela venha crescer, ela venha ali frutificar, produzir os seus frutos, então é necessário eu ouvir a respeito disso. O que a gente está fazendo hoje? Ouvindo a respeito da graça. Amém? Opa, uma boa parte a gente já está fazendo. Mas nós precisamos conhecer a respeito dessa graça, para que ela se frutifique. E tem muita gente, meu irmão, que tem aquilo que eu vou chamar da semente na sua vida, mas que até agora não está colhendo esses frutos, porque a pessoa nunca parou para ouvir, para conhecer a respeito da graça de Deus. E aí eu achei interessante, a graça de Deus em verdade. Da graça de Deus segundo a verdade, segundo a palavra de Deus, não segundo o pregador inventou, o pregador tirou da cabeça, o pregador achou bonito. Porque infelizmente, como eu falava há pouco, falando a respeito de graça, a gente infelizmente ouve cada absurdo com relação à graça, e que se a gente não ouvir e não conhecer a graça em verdade, ela não vai frutificar na nossa vida. Não adianta eu ter ela se eu não souber colher os frutos, usufruir daquilo que Deus me deu. Você está entendendo? A Bíblia fala, lá no livro de Atos dos Apóstolos, em certa ocasião, agora eu não lembro se foi Paulo ou foi Pedro. Para mim é Paulo, né? Fiquei na dúvida aqui agora. Chega numa determinada cidade, tem ali um grupo de discípulos de Cristo. E aí ele chega lá e ele faz uma pergunta interessante. Me parece que ele percebeu que alguma coisa não estava muito bem. Me parece. Isso não está na Bíblia. Repito, me parece. E aí ele faz uma pergunta interessante. Diz assim: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quem já leu essa passagem bíblica? Já? Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Lembra da resposta deles? Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Eles eram discípulos, eles tinham ouvido o Evangelho, eles tinham crido no Evangelho, eles tinham aceitado Jesus, aquilo mudou a maneira deles de viver, eles passaram a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porém, faltava algo. Porém, o grande benefício, vou chamar assim, de ter o Espírito Santo sobre as nossas vidas, eles ainda não desfrutaram. Isso ainda, vou usar os termos daqui, isso ainda não havia frutificado na vida deles. E por que não? Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles perguntam se isso é de passar no pano, de fazer o quê? É ou não é verdade? Você está entendendo? Porque eles dizem: não, como é que a gente vai receber se a gente nem ouviu falar que o Espírito Santo existe? E aí, então, Paulo passa a ensiná-los a respeito do Espírito Santo, ora por eles, eles são batizados no Espírito Santo. Eu creio que isso se aplica muito bem a isso aqui que a Bíblia está falando.
graça de Deus vai se frutificar na nossa vida? Como é que nós vamos colher os benefícios da graça de Deus se nós sequer sabemos que existe graça de Deus? Sequer ouvimos falar disso, sequer conhecemos isso. Então, é o nosso aprendizado, é o nosso conhecimento, a nossa convivência com essas verdades, então, que vai permitir que a graça venha frutificar na nossa vida. Amém? Amém. Então precisa haver, por um lado, alguém que nos ensine. Bom, desse pecado eu estou livre agora. Amém? Entende ou não? Né? Por um lado ter alguém que nos ensine, e por outro lado ter a gente querendo aprender em nome de Jesus Cristo, querendo conhecer a graça de Deus em verdade, para que ela venha frutificar na nossa vida. Bom, e a gente está fazendo justamente isso. Eu estou lendo esse texto para mostrar para você a importância de você conhecer a respeito da graça de Deus. Vamos para Efésios agora. A gente vai folhear bastante a Bíblia hoje, tá? É bom que você vai ficar afiado. É só voltar um pouquinho. Passa Filipenses, chega em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. E aí a gente vai começar a entender melhor. Já vimos que a graça de Deus, ela é salvadora, ela se manifestou para salvar a todos os homens. Nós já aprendemos a importância de ouvirmos e de conhecermos a graça em verdade. Nós vamos entender um pouquinho mais que venha a ser essa tal de graça. Efésios 1,7 deixa aberto aí para nós. Bom, de vez em quando eu gosto de trazer, lá da língua grega, da língua hebraica, o que cada palavra significa naquela língua, para nos ajudar a entender. Na língua grega, graça é charis, K-A-S-I-S, se eu não estou enganado, charis. Não sei se a pronúncia é essa, mas é assim pelo menos que se escreve. E ela quer dizer o quê? Se você procurar graça no dicionário, principalmente no dicionário bíblico, você vai encontrar geralmente a expressão assim: favor imerecido, ou favor não merecido. E sim, na frente é o não, favor não merecido. Era algo que você não merecia que fizesse. Então, a graça quer dizer também uma dádiva, quer dizer algo que alguém decide fazer por você. Por exemplo, se você, eu ia falar que eu ia te dar um presente, mas vamos trocar, que eu acho que fica melhor o exemplo. Amém? Amém. Então, vamos supor que você chega aqui e diz: ô pastor, trouxe esse presente aqui para o senhor. Amém? Amém. É mais existente, E aí eu digo assim: poxa vida, muito obrigado. Mas o que foi que eu fiz para merecer isso? Aí você diz: nada, eu quis te dar. Você está entendendo em nome de Jesus? Não é isso o presente? Porque se eu fiz alguma coisa e você está retribuindo, me parece que deixou de ser um presente. Pastor, eu estou dando isso aqui porque o senhor fez tal coisa. Me parece que deixou de ser presente. A gente muitas vezes chama de presente, mas você está entendendo? Perdeu a essência do que é um presente. Eu estou te dando, você não fez nada. De uma maneira unilateral, eu decidi fazer algo por você, ainda que talvez sequer você mereça. Então isso é graça. Eu gosto de trazer exemplos assim, bem simples, para a gente entender a coisa até como Jesus fazia, no nosso dia a dia. Olha, eu não fiz nada, mas eu decidi fazer isso por você. É isso, a graça é isso. É aquilo que Deus unilateralmente, não dizia a respeito a nós não fizemos nada com relação a isso, mas Deus decidiu fazer por nós. Então, vocês geralmente vão encontrar esse significado: graça, favor e merecido. Só que eu, particularmente, eu acho assim, eu sei que é difícil você traduzir graça, mas eu acho que isso é muito pouco perto do que a graça é. E a gente vai entender isso melhor nos domingos que se seguem. Mas a gente chamar que graça é só favor e merecido, não sei se você está entendendo, é muito pouco perto do que a graça é. Mas a princípio, vamos ficar
com esse significado. Graça é favor imerecido. Amém? Isso que a graça é. Efésios 1:7 diz assim: em quem, está falando de Jesus, né? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas. Toda vez que você lê na Bíblia ofensa, você pode trocar essa palavrinha por outra. Qual? Pecado. Amém? Amém? Amém. Né? Pecado. Então, vamos lá. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e a redenção e a remissão dos pecados, a remissão das ofensas, segundo o quê? Segundo as riquezas da sua graça. Diga a glória a Deus. Então vamos entender isso aqui. O que é a graça? É o pagamento de uma dívida. Amém? Nós pecamos. Nós vamos ver aqui, todos nós pecamos. E quando nós pecamos, então, houve uma dívida. Nós estamos em dívida com Deus. E a justiça de Deus precisa cobrar essa dívida. Segundo a justiça de Deus, não tem como a gente falar de graça sem falar da justiça de Deus. Segundo a justiça de Deus, essa dívida precisava ser cobrada. E como é que a dívida, o pecado era cobrado? Pelo derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, dizia já a lei. Amém? Então foi necessário que essa dívida fosse paga para nos reconciliar com Deus, para nos trazer novamente paz com Deus. Era necessário que essa dívida fosse paga. E aí que justamente, como a Bíblia está dizendo aqui, entra a graça. Eu acho interessantíssimo que a Bíblia chama isso as riquezas da graça. Uma dívida precisava ser paga para que a justiça de Deus viesse a ser executada, porque houve pecado, porque houve erro. Então se manifesta as riquezas da graça de Deus, que pagam esse pecado e ainda sobra. Pastor, mas se a dívida era pelo pecado, pastor, minha dívida é muito grande. Pois é, é verdade. Mas a graça, ela é rica. Não é o que está dizendo aí? As riquezas da graça, elas vão lá e elas pagam aquele pecado. E como nós vamos ver daqui a pouco, mas já adiantando, e ainda sobra, e ainda superabunda em nome de Jesus Cristo. Mas a graça, então, ela é isso, ela é o pagamento da nossa dívida, dos nossos pecados. Vamos continuar. Efésios 2 agora, só virar a folha, ou talvez até na mesma folha aí, Efésios 2:4. Efésios 2:4, achou? Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, essa frase eu acho demais, olha só, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Lembra o que é ofensa ou não? Né? Nos nossos pecados, nos nossos erros, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O que ele diz aí? Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas para que Deus fez isso? 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Não falávamos isso há pouco? Continuando. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então olha
é só o que a Bíblia está ensinando para nós. Que Deus, no seu, como Ele é muito rico em misericórdia, no seu muito amor, porque Ele nos amou, Ele perdoou as nossas ofensas, Ele perdoou os nossos pecados. Aquela dívida precisava ser paga, mas essa dívida foi paga através do sangue de Jesus, e assim nós fomos perdoados, e assim a graça de Deus, ela nos alcançou. E a Bíblia diz que Deus fez isso para revelar nos séculos vindouros. Isso diz respeito a nós. O que Deus fez lá atrás, para que hoje seja revelado o amor de Deus por nós. Assim como depois que passar a nossa geração nos séculos vindouros, claro, se Jesus não voltar antes, mas nos séculos vindouros continuar sendo anunciado então essa graça, esse amor de Deus, essa misericórdia que Deus demonstrou por nós então. E aí a Bíblia diz, né? Deixa eu só pegar aqui no 7, para mostrar nos séculos vindouros, que eu falava, as abundantes riquezas da sua graça. E aí mais uma vez traz justamente dentro desse aspecto das riquezas da graça de Deus, e aqui até diz das abundantes riquezas da graça de Deus, para justamente pagar pelos nossos pecados, quitar a nossa dívida, nos permitir então, em nome de Jesus Cristo, ter comunhão com o nosso Senhor. Vamos continuar aqui, diz assim, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E aí que nós vamos entender, agora não é, um dia desses atrás, tanto culto, né, gente? Foi um culto desses aí. Que eu falava justamente a respeito desse texto. Lembrei, foi numa quarta-feira quando eu falava da bondade, e eu citava esse texto para falar das boas obras. A Bíblia diz que nós não fomos salvos pelas obras, mas que uma vez salvos, nós fomos salvos para praticar as boas obras. E aí eu falava justamente desse texto aqui. Só que vem a Bíblia e diz que pela graça nós fomos salvos, por meio da fé. O caminho, eu vou assim chamar, que a graça percorreu para nos alcançar, é a fé. É quando eu ouço falar de todo o plano de salvação de Deus para nós. Que plano é esse? Que nós estávamos no pecado, no erro, afastados, separados de Deus, e que por causa dos nossos pecados nós deveríamos ser mortos, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Isso faz parte da justiça de Deus. Mas para que nós não precisássemos ser mortos, então Deus envia Jesus para morrer em nosso lugar. Antes de Jesus vir, a única maneira para o pecado ser perdoado era um animal ser sacrificado em nosso lugar. Quem pecou, então, tinha que dar ali o animal, matar ali aquele animal, né? Na verdade o sacerdote o matava, naquele período que entrou o sacerdócio, então, para que eu não fosse morto, mas sangue tinha que ser derramado, o sacrifício tinha que ser feito, para que a justiça de Deus fosse cumprida. Você está entendendo, em nome de Jesus? Só que aí vem Deus e envia Jesus para, de uma vez por todas, fazer o sacrifício perfeito, que foi a morte de Jesus lá na cruz, que foi o justo morrendo pelo pecador, para que eu fosse salvo. Quando eu ouço a respeito disso, e quando eu creio nisso, eu acredito que aquela obra que Jesus fez diz respeito a mim, que a morte de Jesus há mais de 2000 anos atrás me alcança hoje, me beneficia hoje. E quando eu creio nisso, então a graça é liberada sobre a minha vida. Você está entendendo? Lembra lá onde a gente começou? Tito 2,11, que a Bíblia diz que a graça se manifestou salvadora sobre todos os homens. A graça se manifestou para todos, mas ela só me alcança por meio da fé. Quando eu creio no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quem está me acompanhando em nome de Jesus Cristo? Amém? Eu estou falando das coisas mais básicas do cristianismo. Amém? Do beabá. Talvez para alguém possa ser muita informação, hein? Mas eu estou falando
não é nem no D agora, estou falando do A. Não cheguei no D ainda. Amém? A respeito do cristianismo, da fé em Jesus. E quando então eu aceito, eu assumo isso pela fé, né? A Bíblia diz que pela graça eu sou salvo mediante a fé. Então a graça é liberada sobre a minha vida, pagando a minha dívida, me restaurando a comunhão com o Senhor Deus. E aí vem a Bíblia e diz assim, né? Versículo 9, versículo 8 ainda, por meio da fé. Isso não vem de vós, não é eu, não é você. A Bíblia diz, isso é dom de Deus. E interessante que usa aqui o dom, e dom nada mais é do que também isso, uma dádiva, um presente, algo que Deus nos dá. Isso é um presente de Deus para nós, isso é a graça de Deus. E aí vem o 9 completando ainda, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, quando nós não entendemos isso, aí a gente corre um risco sério de pender por uma religiosidade, de pender por uma questão de eu buscar mérito, retribuição. E de vez em quando, até no meio da igreja, você ouve assim umas frases assim interessantes, né? Você sabe que o ambiente engraçado é a igreja, né? Vamos ser sinceros, é bacana demais, né? E aí de vez em quando você ouve umas frases mais ou menos assim, não, mas poxa vida, Deus tem que até me abençoar, porque eu já fiz tanto, então está na hora de Deus me abençoar. Poxa da vida, já fiz tanta coisa, ó, já evangelizei, verdade, já fui na igreja todo domingo, até cumprimentar os irmãos que o pastor mandava. Então, poxa vida, Deus tem que me abençoar. Vamos ser sinceros, não é esse o pensamento de muitos? Então quer dizer, eu fiz para Deus, então Deus tem que me abençoar, mas isso não é graça. Nós vamos ver daqui a pouco, já vamos chegar lá, que isso na verdade anula a graça. E a Bíblia diz que Deus fez dessa forma para que as obras não fossem envolvidas, para que ninguém se gloriasse, para que ninguém se ensoberbecesse, para que ninguém dissesse assim, né? Já imaginou? Alguém pergunta para mim, você é salvo? E eu digo, claro que eu sou salvo. Afinal de contas, eu sou uma pessoa tão boa, afinal de contas eu faço tanto. Você está entendendo em nome de Jesus? Então eu anulo a graça deixa de ser graça, porque a graça só é graça, né? Fica até engraçado falar assim, mas a gente já vai ver isso, os termos que a Bíblia usa, é quando não tem nada a ver comigo, não é nada que eu fiz. E a Bíblia diz que o motivo disso é para que ninguém se glorie. Alguns dizem, né? Mas eu já fiz tanto, Deus tem que me abençoar. Tem uns que é até pior que esse, né? Eu acho que hoje eu ouvi gente falar assim, pastor, eu já sofri tanto, pastor, mas tanto, pastor, que eu acho que até está na hora de Deus me abençoar. Já ouviu isso? Né? E aí, quando eu escuto um negócio desse, porque a minha imaginação assim, ela é fértil, né? Acho que você já percebeu. Ela viaja, ela voa. Aí eu fico imaginando alguém na filinha do sofrimento. Né? E aí ela entra na filinha do sofrimento, quando acaba a filinha do sofrimento, está lá dentro. Né? Aí a pessoa vai na filinha, está andando na fila, né? Aí a fila devagar, demora para andar, mas depois que ela já sofreu bastante, muito, agora está quase chegando, Deus vai me abençoar porque eu já sofri muito. Né? E aí a gente olha para a Bíblia e a gente não acha isso na Bíblia. Amém? Você está entendendo em nome de Jesus? Então nós precisamos entender essas verdades tão simples, tão básicas. Mas se a gente não entender, meu irmão, a gente corre sério risco, como eu disse, para partir para a religiosidade. Não, tem que fazer para Deus, né? Não, tal. A Bíblia diz que isso não vem da obra, é algo que Deus faz por mim, que vem dele.
E quando eu tento alcançar algo, como a retribuição de Deus por algo que eu fiz, então eu estou entrando num terreno bem perigoso, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui, vamos ver mais, em nome de Jesus. Versículo de número, Romanos 11, perdão, vamos lá para Romanos 11. Quando você vai abrindo aí, então a Bíblia diz, e isso Deus estabeleceu dessa forma, para que ninguém se glorie. Quando nós não entendemos a graça de Deus, como eu falava, eu posso entrar nesse terreno perigoso de eu me gloriar. E só entre nós aqui, e quem está assistindo no Facebook, só entre nós aqui, eu já vi muito pastor falando assim, falando mais ou menos assim, eu fui para aquela igreja grande, aquela igreja que todo pastor queria ir, eu fui para aquela lá, Deus me honrou. Porque também, mas claro que Deus ia me honrar, porque eu ralei, eu fiz, eu aconteci. É quase que eu falo, Deus não fez mais que obrigação, né? Você consegue entender como isso é perigoso? Você perguntar para mim, pastor, o senhor crê que Deus honra? Opa, com certeza. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Amém? E Deus trabalha dessa maneira. Mas o problema, meu irmão, é quando eu começo a achar que aquilo que me foi dado é por isso. Não, mas eu fiz. Aí quando eu acho que eu recebo as coisas porque eu sou bom, porque eu fiz, então começa o peito de pombo entrar. Entende ou não? O nariz começa a ficar mais empinado. Eu também. E a Bíblia diz que não é para ninguém se ensoberbecer. Quando eu acho que o que eu recebo de Deus é porque eu fiz alguma coisa, eu começo a me achar melhor do que os outros. Porque daí eu vou olhar para o outro que não tem, e eu vou dizer assim, ele não chegou assim no nível que eu estou. É assim, não é? Diz, não, para chegar até onde eu estou, tem que ralar muito ainda, porque modéstia à parte, E tal. Então a pessoa começa a se ensoberbecer. A pessoa começa a olhar para o pecador, e o pecador está lá no pecado, e diz, pecador vai para o inferno. Eu não, eu faço as coisas bem, É o fariseu. Eu faço tudo certo, eu vou para o céu, eu mereço ir para o céu. Mas quando eu entendo a graça de Deus, isso vai balançar, isso vai colocar as coisas no lugar. Por um lado, eu não vou me ensoberbecer. Por outro lado, eu não vou andar debaixo do espírito de acusação. E tem muita gente hoje que anda debaixo do espírito de acusação. A pessoa vai querer levantar a cabeça e já diz, você não merece. E quando eu entendo a graça de Deus, eu vou dar uma risada para o diabo. Diabo, você tem razão. Eu realmente não mereço. Mas glória a Deus, que não é por merecer. Você está entendendo em nome de Jesus? O diabo vai conseguir me acusar? Não, porque eu vou entender a coisa. Eu não vou pender nem para o lado da soberba e dizer Deus me abençoe porque eu sou bom mesmo, porque tem gente que acha que Deus é Papai Noel. Se eu for um bom menino, ele me dá um presente no final do ano. Verdade, né? Está confundindo, meu irmão. Tá trocando as bolas. Então eu não vou me ensoberbecer, mas por outro lado, eu não vou deixar o diabo me pisar. E o diabo vai dizer, você não merece perdão. Eu vou dizer, verdade, não mereço. Eu mereci até ir para o inferno já. Mas, segundo as abundantes riquezas da sua graça, a minha dívida foi paga. Você está entendendo em nome de Jesus? Então nos coloca no lugar que deveríamos ocupar.
nem de soberba e nem de condenação, mas entendendo a graça de Deus. E aí eu repito, e aí eu vou olhar para o pecador, eu não vou olhar para ele, né, de cima para baixo, dizendo, você é pecador, eu sou santo, eu sou de Deus. Não, eu vou olhar para ele com um olhar de misericórdia, com um olhar que Deus olha. Eu vou dizer assim, poxa vida, olha, tomara que essa pessoa aceite a graça de Deus na sua vida. Porque aquele pecador, com a graça de Deus, ele vai ser igual a eu, vai ser um santo, vai ser um filho de Deus. Mas eu, sem a graça de Deus, eu sou igual a ele. Você está entendendo, em nome de Jesus? Então eu vou olhar para o pecador, sabendo que eu sou igualzinho a ele. A única diferença é que na minha vida já se manifestou a graça de Deus, na vida dele ainda não. Essa vai ser a única diferença entre eu e ele. Então eu sempre vou olhar para ele, não de cima para baixo, mas de igual, com um olhar de misericórdia, dizendo, poxa, eu vou pregar o Evangelho, eu vou anunciar a Cristo a essa pessoa, assim como um dia alguém fez comigo, para que a graça de Deus se manifeste na vida dele. E aí ele vai deixar de ser pecador, ele vai ser alguém igual eu. Amém? E isso é a graça de Deus. Agora, quando eu não entendo essas verdades, repito, tão básicas do Evangelho, aí ou eu vou me ensoberbecer, ou eu vou andar debaixo da acusação de Satanás, eu vou olhar para os outros achando melhor do que os outros, ou eu vou olhar para os outros dizendo, poxa vida, quem sou eu? Eu nunca vou chegar até lá. Entende, em nome de Jesus? E nós precisamos então, em nome de Jesus, entender, conhecer, e aí muda a maneira da gente enxergar as coisas, muda a maneira de nós olharmos para Deus, muda a maneira de nós entendermos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, muda a maneira de nós olharmos para o pecado, sabendo que foi o nosso pecado que fez uma dívida, que Jesus precisou morrer por causa, para pagar a dívida do meu pecado. Amém? E que se eu volto a pecar, eu estou anulando tudo aquilo que Jesus fez por mim. Mas glória a Deus que mesmo eu pecando, as abundantes riquezas da sua glória ainda me perdoou. Está entendendo, em nome de Jesus? Coloca as coisas no devido lugar, em nome de Jesus. Deixa eu correr, senão vai virar vigília hoje, né? Eu pedi para você abrir Romanos capítulo 11, versículo 6. Quem achou, diga glória a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 6, eu citava esse versículo há pouco, vamos ler agora, diz assim, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, quer dizer, se for pelas obras, a graça já não é graça, deixou de ser graça. Quando eu envolvo as obras no meio, a graça deixa de ser graça, eu anulo a graça. Quando eu não entendo que a graça é graça, amém? E aí eu acho que eu tenho que fazer, eu tenho que, então eu começo a anular a graça de Deus. Não, eu recebi isso também, o tanto que eu fiz, eu acabei de anular a graça. Então a graça não pode se manifestar. Mas quando eu entendo que não é por obras, meu irmão, sabe uma frase que nós precisamos ter no nosso coração? É a seguinte, eu gostaria que até você guardasse ela no teu coração, e quem está anotando, que eu já vi que é a minoria, anotasse até essa frase aí também, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos sempre, em nome de Jesus Cristo, estar no nosso coração, não só no nosso lado de repetir, mas está no nosso coração. Não é por mim, é apesar de mim. Amém? Essa frase fala muito de graça. Você quer ver, pessoal, a Igreja Internacional da Graça de Deus no Pinheirinho está crescendo. Graças. Não, vocês não entenderam. Graças a mim. Também, né? Eu sou um pastor assim muito bom. Como é que a igreja vai crescer? Aleluia. Você está entendendo? E aí termina essa frase, não é disso.
Toda a glória para Deus. Já vimos, né? Já notamos que a glória é para Ele mesmo. Mas a frase que precisa estar é falar assim: é verdade, está crescendo, né? Ó, como Deus é bom. Apesar de mim, a igreja está crescendo. Você entende a diferença? Sim. Rapaz, ó, mesmo sendo ruim que eu sou, vê como Deus é bom. Ó, Deus está abençoando. Você entende, em nome de Jesus? Aí a gente ouve: essa família só está de pé, graças a mim. Né? Deveria só, minha família só está de pé, apesar de mim. Você entende, em nome de Jesus? Apesar de eu ser tão falho, apesar de eu deixar tanto a desejar, você vê como Deus é bom. Você vê a graça de Deus, como é que é, né? Ó, apesar de mim, Deus está fazendo. Você está entendendo, em nome de Jesus? Meu irmão, é isso que está no nosso coração. E aí que a gente começa a entender o que é a graça de Deus, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Romanos ainda, volta um pouquinho, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Posso ler? Romanos 3, 23, assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, o quê? Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí você tem que partir desse ponto, porque todos pecaram. Todos nós pecamos, todos nós temos pecado. De vez em quando a gente recebe algumas pessoas na igreja, geralmente não é nem no culto, no intervalo, um culto ou outro. Na verdade, a pessoa não quer nem ir no culto, a pessoa quer receber uma oração para a vida dela melhorar. Então a pessoa vem e diz: ô pastor, ora por mim e tal. Nossa, está difícil, mas não está fácil, não. Olha para Deus abençoar. E aí às vezes você vai orar, você põe a mão na cabeça da pessoa, manifesta o demônio. E aí você vai lá, liberta a pessoa, expulsa o demônio e tal. E aí depois você vai conversar com a pessoa. Você diz: olha, não sei se você entendeu aqui o que aconteceu e tal, mas tinha um demônio na sua vida, né? Esse demônio que causava isso, que fazia aquilo. E olha, eu expulsei esse demônio, viu? Ele saiu da sua vida. Mas você precisa vir para a igreja, você precisa buscar Deus, você precisa, né, deixar a palavra de Deus entrar no teu coração. Porque se a casa ficar vazia, ele volta e traz 7 piores do que ele. Não é o que a Bíblia diz? E aí você começa a dar ensinamento. E às vezes a pessoa regala o olhão para você desse tamanho e diz assim: eu, pastor, logo comigo, pastor, eu sou uma pessoa tão boa, pastor. Eu não faço mal para ninguém, pastor. Pastor do céu, Deus sabe que eu não faço mal para ninguém. Por quê, pastor, que aconteceu isso comigo? Logo comigo. Não, pastor, o demônio, pastor, tem que estar na pessoa ruim, não na pessoa boa. Você está entendendo? E aí você precisa abrir a Bíblia e falar: ó, todos pecaram. Você está entendendo, em nome de Jesus? Todos estão destituídos da glória de Deus. E isso só muda quando nós somos justificados. Justificar é você pegar a pessoa da posição de pecador e colocar ela na posição de justo, como se ela nunca houvesse cometido um erro. Amém? Isso é justificação. E nós somos justificados gratuitamente pela graça. E aí você, então, procura ensinar. Só que aquela pessoa, você entende, ela está chegando agora, não conhece nada da palavra. O ruim é que tem muita gente, está há anos na igreja com esse mesmo pensamento. Entende, em nome de Jesus? Nós estamos entendendo que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E isso só muda quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E dessa forma a graça então vem e nos justifica, nos tira da posição de pecador e nos coloca na posição de justo. Romanos 5 agora, vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Romanos 5, 12. Amém.
Minha esposa querida do meu coração, pega uma impressão que eu deixei em cima da mesa, eu esqueci, por favor, aquela que imprimiu, por último ali. Romanos capítulo de número 5, versículo 12. Acharam aí? Sim. Então diz assim a Bíblia: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, está falando de quem aqui, gente? Do Adão, do pecado de Adão, né? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso aqui está explicando o que a gente acabou de ler. Está entendendo? Em nome de Jesus? Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. A graça não é igual a ofensa, o pecado. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais o quê? A graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Quer dizer, o caminho justamente oposto. Um pecou, todo mundo foi condenado. Agora, que é Jesus, nos justificou para que essa justificação, esse dom de Deus alcançasse a todos. 17. Porque se pela... 17 total mesmo? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justificação reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre alguns homens. Sobre só aqueles que aceitaram Jesus. Sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas vamos parar um pouquinho aqui para entender esse versículo que é tão conhecido, né? Lembra que eu falava do pecado, dizer que era uma dívida? Lembra? Então eu estou endividado. Eu tenho uma dívida. Vamos supor que essa minha dívida, eu pequei pouco. Eu pequei só R$100. Vou colocar em reais aqui para você entender. Então vamos de dívida. Né? A minha dívida é de R$100. R$100 negativo. Mas sabe esses ex alguma coisa? Sabe? O pessoal vai estar aqui na igreja, o ex-bruxo, o ex-traficante, o ex, sei lá o que, sabe não? Né? E aí vamos dizer que um desses ex, a dívida dele é maior, a dívida dele é de R$1.000. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, veio a graça e superabundou. Não só pagou minha dívida, como sobrou. E eu acho que algumas pessoas entendem até de uma maneira errada esse versículo. E dá mais valor para o ex alguma coisa, você está entendendo? Do que para aquele que tinha uma dívida que talvez não era tão grande. Só que entenda bem, eu devia 100. Veio as abundantes riquezas da graça de Deus, pagou o meu 100 e me deu 100 de crédito, de lucro.
esse crédito não é para eu pecar, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Né? Em nome de Jesus. Não vai jogar fora tudo que eu falei até agora, né? Semana passada a gente vai entrar mais nessa questão. Bom, mas esse aqui, ele pecou 1000, a dívida dele é 1000. Então vem as abundantes riquezas da graça de Deus e quita a dívida dele. Mas ela superabundou. Ah, pastor, então vai 1000. 1000 não. Então ela vai ser igual a minha. Ou igual a qualquer outro. Não, pastor, mas ele pecou mais, tem que ter mais. Não, vai superabundar pagando a dívida e sobrando. Mas eu e ele estamos na mesma condição. Ele não está numa condição de vantagem porque ele pecou mais que eu. Que justiça é essa? Você está entendendo? Mas não é assim que muita gente entende? E valoriza mais o ex alguma coisa do que o outro? Olha que coisa séria. Então nós precisamos entender isso. Ah, mas sobre mim foi lançado ali um crédito, vamos assim dizer, de 200. Pagou os 100 que eu devia, teve 100 de lucro. O outro lá foi de 1.100, pagou os 1.000 que ele devia, mas sobrou 100. Mas eu e ele, diante de Deus, estamos na mesma posição. Assim como quando eu e ele estávamos na dívida, eu com uma dívida de 100, ele com uma dívida de 1000, nós dois íamos para o inferno de mãozinha dada. E se a minha dívida fosse de R$1, eu ia para o inferno de mão dada com ele do mesmo jeito. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas geralmente a gente olha para alguém com a vida toda errada e diz: esse está precisando, pastor. Verdade, não é? E aí a gente olha para aquele assim, sabe? Sabe aquele que você diz assim: pastor, fulano é tão bom, pastor. Pense em alguém bom, pastor. Ah, meu filho é obediente, carinhoso, trabalhador. Pastor nunca furou, nunca bebeu. Ele é assim, pastor. Ele é quase crente, pastor. Só está faltando se converter. Meu irmão, ele vai tanto para o inferno quanto esse. Entende? Mas a nossa tendência é dizer assim: não, ele está precisando um pouquinho. Só falta um detalhe. Não, pastor, esse aqui está precisando muito. É assim, não é? Meu irmão, tanto um quanto o outro está precisando da graça de Deus. Ele pode ser bom como for. Se ele não aceitou Jesus como Salvador, ele vai para o inferno. Não pode, pastor, que isso? Que é isso? É só olhar para mim. Amém? Porque a graça só vai se manifestar na minha vida por meio da fé. Ela está disponível a todos os homens. Ela foi liberada para todos os homens. Mas ela só se manifesta por meio da fé. Continuando para a gente fechar, versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Para fechar, Hebreus, eu falei que ia fechar nesse, mas era para fechar o texto. Hebreus 2:2. Esse é rapidinho e a gente já fecha. Hebreus 2:2. Quem achou de glória a Deus? Diz assim a palavra: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos de nós se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Fazendo menção dos apóstolos. Meu irmão, olha o que a Bíblia está dizendo. Diz assim: como a gente vai ser salvo se a gente rejeitar tão grande salvação? Nós não seremos condenados pelo nosso erro, nós seremos condenados se nós rejeitarmos tão grande salvação. Esses dias atrás eu até compartilhei no Facebook. Tinha eu não sei se ele é pastor ou não sei que ele é arqueólogo, lá no programa do Cocarelli, lá com o programa. Vejam só,
Eu até compartilhei, não sei se alguém viu, coloquei lá no Facebook. Eu esqueço o nome daquele cidadão lá. Eu não sei se ele é pastor ou se ele é arqueólogo, bem conceituado na área dele. Mas ele estava falando, contando uma história, achei fantástico. Ele falou que um certo cidadão havia cometido um crime, por causa daquilo foi condenado e teria ali a sua pena de morte. E daqui a pouco eu vou ler um fato verídico muito semelhante a esse. Mas deixa eu contar isso aqui primeiro. Foi condenado à morte. E aí foi apelado ao governador para que perdoasse então o crime dele e dessa forma ele não fosse condenado, ele não fosse executado. E aí o governador falou assim, tá bom, então escreveu a carta de perdão, fez todo o trâmite, mas ele falou assim, mas antes de eu perdoar ele, eu quero conhecer esse camarada. Foi, colocou dentro da Bíblia a carta do perdão e foi lá fazer uma visita e se apresentou como um pastor. Ele disse, olha, eu vim aqui para te falar desse livro, porque dentro desse livro aqui está o teu perdão, a tua remissão. Lembra? E aquele cara falou assim, que perdão nada, eu não quero saber disso aí, sai daqui. Não, rapaz, mas deixa eu explicar, que explicar nada e tal. E começou a xingar, começou a se tornar agressivo e tal. E aí o governador teve que sair da cela. Quando o governador sai, entra então, o carcereiro diz, rapaz, você é muito idiota. Aquele camarada que acabou de sair daqui era o governador, era quem tinha poder para perdoar. Dentro daquela Bíblia ele estava ali com a carta do seu perdão. Você não seria executado, mas agora você jogou fora a tua oportunidade. E conta a história que esse preso, na hora de ser executado, um pouco antes, claro, ele faz uma carta, minutos antes de ser executado, e na carta ele coloca assim, hoje eu morro, não por causa do meu pecado, mas porque rejeitei o perdão. Amém? Meu irmão, ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. E por que eu digo isso? Porque Deus já providenciou a graça, o perdão. A pessoa vai para o inferno porque ela rejeitou o perdão. Como a Bíblia está dizendo aqui, porque ela não atentou para tão grande salvação. Porque nós pecamos, assim como aqueles que vão para o inferno. Mas por que nós seremos salvos e eles vão para o inferno? Eles não vão para o inferno por causa do pecado que eles cometeram, nós também cometemos. Mas nós aceitamos o perdão, e eu espero que eu esteja falando com pessoas que aceitaram esse perdão, amém? Amém. Se não, você corra a aceitar. Mas aquele que vai para o inferno, ele só vai para o inferno porque ele rejeitou o perdão. Essa história que foi contada, não sei se é uma história verídica ou não, eu encontrei uma verídica, eu gostaria de ler para vocês rapidamente, depois a gente já vai olhar. Diz assim, em 1829, dois homens, George Wilson e James Potter, assaltaram o serviço de entrega dos Correios dos Estados Unidos. Ambos foram capturados e julgados pela Corte de Justiça. Em maio de 1830, os dois homens foram considerados culpados de 6 acusações e de colocar em risco a vida do motorista. E receberam suas sentenças, morte por enforcamento, a ser executada em 2 de julho daquele mesmo ano. Porter foi executado como previsto, mas Wilson não. Amigos influentes apelaram em seu favor e pediram clemência ao presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson. O presidente formalizou o perdão, retirando todas as acusações. Wilson teria apenas que cumprir uma pena de 20 anos por outros crimes. Inacreditavelmente, George Wilson recusou o perdão. Um relato oficial afirma que Wilson escolheu abrir mão e declinar de qualquer vantagem ou proteção que pudesse advir do perdão. Deixa eu ir direto ao assunto. E aí a corte decidiu o seguinte a respeito desse caso. Vou ler direto ao ponto. A corte decidiu o seguinte: o perdão é um ato de graça que precede do poder a que foi confiada a execução das leis. Mas a entrega não se completa sem a aceitação. Ele pode, portanto, ser rejeitado pela pessoa a quem é oferecido, e não temos poder na corte para impô-lo a ela. Adivinha o que aconteceu com ele?
segundo a justiça dos homens, segundo a lei dos homens, eles decidiram. O perdão é um ato de graça. O perdão foi oferecido a ele. O perdão de uma maneira unilateral, no caso aqui o presidente ofereceu a ele. Porém, se ele não aceitar esse perdão, ele não se executa de imediato só porque alguém ofereceu. Dessa forma, se ele não aceita o perdão, vai para a forca. E foi o que aconteceu. Esse exemplo que aconteceu em 1829 ilustra muito bem aquilo que eu acabei de falar em nome de Jesus. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Aquele homem não foi condenado por causa dos seus crimes. Aquele homem não morreu enforcado por causa dos seus crimes. Você está entendendo em nome de Jesus? Ele morreu enforcado porque ele rejeitou o perdão. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Com relação aos nossos pecados, Deus já providenciou perdão através da sua graça. Nós vamos para o inferno porque rejeitamos isso. Amém. Diga a glória a Deus e aplauda Jesus. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com vocês agora. E é hora da gente buscar a presença do nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Feche os seus olhos então, vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, na Tua presença nós nos colocamos nessa hora. E Pai, nós ouvimos a Tua palavra. E Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos agora sobre a Tua palavra. Meu Deus, nos ajuda a entender, Pai, como ouvimos, a graça só vai se frutificar na nossa vida